Bom dia, pessoal. Boas-vindas a todo mundo que está aqui. Eu sou a Beatriz Oliveira e hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre computação em nuvem e sustentabilidade. A minha área de atuação é computação em nuvem e o tema de sustentabilidade é uma coisa que eu tenho aprendido recentemente. Nos últimos 6 meses eu comecei a explorar um pouquinho sobre isso. Então, essa palestra é um pouquinho do que eu tenho aprendido recentemente e eu vou aqui compartilhar com vocês, tá bom? Como eu falei, eu trabalho na área de computação em nuvem. Hoje eu trabalho na Telefônica, que aqui no Brasil é conhecida como a Vivo, pela maioria dos usuários. Eu estou na área de tecnologia há mais de 10 anos e de todo esse tempo, uns 7 anos aí são dedicados a comunidades. Então, eu organizo eventos, eu faço palestras, apresentações, mentoro algumas pessoas. Enfim, as comunidades me ajudaram bastante a crescer na área e, para mim, é um meio bastante interessante de estar sempre aprendendo e também colaborando. E devido à minha participação em comunidades, eu tenho alguns reconhecimentos como Microsoft MVP, VMware vExpert e outros aqui. E se vocês quiserem me conhecer e se conectar comigo, é só escanear o QR Code que está aqui na tela para a gente se conectar no LinkedIn, tá bom? E, bom, agora a gente vai para o tema da nossa conversa, que é computação em nuvem, né, especificamente. E a gente sabe que hoje em dia as empresas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, elas estão fazendo o uso da nuvem principalmente como um grande aliado desse processo de transformação digital. A gente sabe que através da computação em nuvem a gente consegue entregar soluções de uma forma ágil, de uma forma mais estruturada, de uma forma muito mais flexível do que a gente conseguiria, geralmente, no modelo tradicional. Então, a gente vem vendo esse uso crescendo ao longo dos anos, porque ele tem sido muito benéfico para as empresas nessas jornadas aí de transformação digital. Só que uma coisa que também é um benefício do uso da computação em nuvem é o benefício da sustentabilidade. E é uma coisa que a gente tem começado a falar nos últimos anos, mas é um benefício que está ali implícito por toda a forma que a computação em nuvem ela é construída. Mas até antes de falar sobre os benefícios em si da computação em nuvem para a sustentabilidade, eu vou brevemente passar aqui as diferenças entre o modelo de computação em nuvem on-premises para o modelo de cloud. No modelo on-premises, que é o modelo de computação padrão, que a gente conhece e utiliza aí já há bastante tempo, a gente está se referindo a uma abordagem onde a gente, enquanto empresa, enquanto usuário, é responsável por criar essa infraestrutura física e manter ela. Então, pensa que eu tenho ali um data center e eu preciso manter esse data center, preciso manter a refrigeração, preciso manter rede, preciso manter servidores. Então, tudo isso eu preciso ser a responsável por gerenciar quando eu estou falando de uma arquitetura on-premise. Já no modelo de nuvem, essa camada física, ela fica de responsabilidade dos cloud providers, geralmente. E principalmente quando a gente está falando de cloud pública. Então, eu, como usuária, eu não preciso mais ficar me preocupando com a camada física ali, com o servidor físico, com a camada física de redes. Eu preciso me preocupar, sim, com a camada lógica, principalmente. Mas a camada física, a parte de refrigeração, segurança física de data center, tudo isso fica sob responsabilidade do cloud provider. Então, justamente por a gente ter essa abstração nesse modelo, para a gente como usuário fica muito mais fácil de gerenciar soluções na nuvem, porque grande parte da arquitetura não fica mais sobre minha responsabilidade. Eu foco muito mais no desenvolvimento e na construção de serviços de uma forma mais ágil, de uma forma mais prática, e deixo a parte mais hard, digamos assim, para o cloud provider gerenciar. E para a gente até ter noção do quanto a computação em nuvem está moldando o futuro dos negócios, tem uma pesquisa do Google que fala que 70% das empresas vão estar ligadas à nuvem até 2029. Ou seja, a computação em nuvem ela já é uma realidade para as empresas e existem diversas formas, inclusive, da gente utilizar isso. Quando a gente fala que
70% das empresas vão estar ligadas à nuvem, né, até esse período, a gente está falando de não só que elas vão estar usando a nuvem 100% pública, né? As empresas, elas têm diversas abordagens para se usar a nuvem, elas podem utilizar uma nuvem pública, uma nuvem híbrida, uma nuvem privada. Então, existe todo esse modelo flexível, inclusive, que facilita a adoção das empresas de acordo com as necessidades do negócio. E por que a nuvem hoje é tão bem vista, digamos assim, como uma aliada, né, nesse processo de transformação digital? Porque a gente sabe que hoje em dia tudo que a gente faz precisa de recurso computacional por trás para funcionar. Tem um dado aqui que fala que até 2025, estima-se que vão ser criados diariamente cerca de 463 exabytes de dados no mundo inteiro. Ou seja, tudo que a gente faz hoje em dia, seja ir fazer uma compra online, seja fazer um exercício físico, uma atividade física e registrar no aplicativo de exercício, tudo isso gera dado, né? Tudo que você posta na rede social, tudo que você compartilha publicamente, todas as aplicações que a gente utiliza, tudo é dado, tudo é informação. E eu trouxe aqui outros dados, inclusive, que mostram, né, o quanto a gente tem muita gente usando a tecnologia hoje no mundo. Essa pesquisa ela é do ano passado, de 2023 especificamente, e ela fala, né, que na Terra a gente tem aí cerca de 8 bilhões de pessoas e 5,44 bilhões são usuários únicos de celular. E, além disso, 5,16 bilhões são usuários de internet e 4,76 bilhões estão ativos em redes sociais. Então, de novo, para a gente suportar todo esse crescimento e toda essa utilização de tecnologia e de informação que a gente gera, é muito necessário que a gente tenha uma grande quantidade computacional por trás de tudo que a gente faz, né? Quando a gente fala hoje em dia de que a tecnologia está mudando o mundo, né? A gente não está falando de simplesmente ir lá criar uma aplicação e achar que ela vai funcionar sem nenhum impacto, né? Por trás de toda aplicação, por trás de todo serviço que a gente utiliza, que envolve tecnologia, eu costumo dizer que tem um monte de servidor ligado ali por trás, gastando energia, gerando energia, tem data center funcionando. E a gente precisa pensar nisso quando a gente cria tecnologia, porque tudo que a gente faz tem um impacto. E não é porque tem um impacto que a gente tem que deixar de fazer. A gente tem que fazer de uma forma consciente, de uma forma estruturada, para evitar efeitos que sejam problemáticos, não só para os usuários, mas também para o mundo. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar aqui, mas existe a Green Software Foundation, que é uma fundação voltada justamente para incentivar o desenvolvimento mais sustentável de tecnologias e soluções em geral. E eles falam que todos os recursos que a gente cria, desde softwares até o treinamento de machine learning, no final das contas, são executados em data centers e, consequentemente, consomem eletricidade. E tem um outro dado aqui que eu trouxe que mostra, inclusive, o impacto, né, do treinamento de um modelo comum de IA. Inclusive, esse é um dado que foi obtido por pesquisadores da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, em que eles identificaram que o treinamento do modelo comum de uma IA de grande porte resulta ali em média de até 284 toneladas equivalentes de CO2. E isso é equivalente, aí, geralmente, às emissões geradas por um carro durante todo o seu tempo de vida útil, incluindo até mesmo o seu processo de fabricação. Então, de novo, sempre que a gente fala de tecnologia, a gente está falando, sim, de impacto no mundo, né? E não só no impacto ali na hora que a pessoa está utilizando a solução, mas existe todo um processamento, existe toda uma arquitetura que tem que funcionar por trás de tudo isso. E, de novo, se não for feito, se não for construído do jeito certo, a gente gera aí problemas.
E quando a gente está falando do uso da computação em nuvem, especificamente, a gente está falando de uma solução que é benéfica por vários motivos. Eu trouxe aqui apenas 4 deles, mas o primeiro benefício, né, do uso da nuvem com relação à sustentabilidade, ele está associado à consolidação e elasticidade de recursos. Quando eu estou usando cloud pública, principalmente, eu estou utilizando servidores e serviços compartilhados, ou seja, é muito mais fácil eu ter ali naquele data center, daquele provedor, pode ser Amazon, Google, Oracle, Microsoft, enfim, qualquer provedor, ele nunca vai estar apenas ali com uma solução rodando num data center. Então, por a gente estar utilizando um espaço com computação compartilhada, a gente consegue consolidar melhor esses recursos e utilizar eles melhor. Tem um exemplo, inclusive, da Green Software Foundation, que eles falam que é muito melhor, inclusive, eu utilizar um servidor com 100% de sua capacidade computacional do que utilizar 5 servidores com 20% da sua capacidade, porque 5 servidores com apenas 20% da capacidade computacional sendo utilizada, é mais energia elétrica sendo gerada à toa, e sendo que é muito melhor eu ter tudo consolidado dentro, às vezes, de um só lugar. E quando você tem o seu próprio data center, geralmente é isso que acontece, porque você tem dificuldade para prever quanto de infraestrutura você vai precisar a longo prazo. Já na nuvem, não. Você consegue ir adequando a sua infraestrutura de acordo com os picos ou reduções de consumo que a sua aplicação vai tendo. E, de novo, nunca vai ter só a sua aplicação, só o seu ambiente ali naquele data center. Também vão ter vários clientes e várias soluções. Então, devido a isso, devido à consolidação de recursos e essa elasticidade que a gente tem, essa facilidade de redimensionar a infraestrutura realmente de acordo com o consumo que a gente tem esse benefício de gerar menos impacto com energia e, consequentemente, menos impacto aí, de emissão de gases que são poluentes. Tem um outro exemplo que é muito bom e que as grandes empresas, os grandes provedores fazem muito bem, que está relacionado à reciclagem de hardware. Tem um programa da Amazon que eu acho sensacional, inclusive, onde eles pegam servidores que, inclusive, estão ali no seu fim de vida útil, digamos assim, e eles limpam, geralmente, todo esse servidor, eles tiram todos os dados de clientes, obviamente, e eles têm todo um fluxo de engenharia para revisar esse servidor, para retestar todas as peças e ver quais peças desses hardwares que eles têm nos data centers ainda podem ser reaproveitadas. E quando eles identificam que tem peças que podem ser reaproveitadas, eles testam. Se precisar de algum reparo, eles fazem o devido reparo e isso volta para os data centers deles. E isso é muito legal, porque o problema do hardware, né, quando ele chega, às vezes, no fim da vida útil dele, é o descarte. O descarte ele precisa ser feito de maneira correta e nem sempre, porque ele chegou no fim do tempo de vida útil dele, que quer dizer que todo ele precisa ser jogado fora. Então, esse exemplo que a Amazon faz, eu acho sensacional. É um programa que eles têm, né, para manter aí recursos que ainda podem ser aproveitados. E, de novo, isso eles fazem porque eles são uma empresa grande, que tem porte para fazer isso. Mas se eu for uma empresa que tenho aqui o meu próprio data center on-premise, costuma ser um pouco difícil de eu conseguir fazer a mesma coisa, né? Eles têm uma estrutura para isso. Então, por isso também, a gente elenca esse processo de reciclagem de hardware como um benefício do uso de nuvem pública. A gente também tem o fator de eficiência energética, porque a maioria dos cloud providers também tem meios e formas de criar fontes de energia que sejam renováveis também. Eles não consomem só a energia que tem ali geralmente presente naquela região por padrão. E tem um outro benefício que está associado ao trabalho remoto e à redução do deslocamento.
Porque agora, se eu estou trabalhando com a computação em nuvem, eu consigo acessar esses recursos de qualquer lugar, obviamente eu não preciso estar me deslocando para uma empresa, eu não preciso estar me deslocando para um data center. Então, toda aquela poluição gerada ali pelo uso de transporte público, eu meio que deixo, né, de fazer com tanta frequência, porque agora eu não preciso mais disso, né? Então, esses são alguns dos principais benefícios do uso da nuvem para a sustentabilidade. E eu trouxe aqui uma pesquisa da Accenture, inclusive, que mostra, né, em dados isso, porque às vezes só falando parece que a gente está muito no campo das ideias, mas a Accenture, ela fez um estudo sobre o impacto da sustentabilidade, da nuvem na sustentabilidade, e o primeiro dado fala que a migração para a cloud pública pode impulsionar numa redução de quase 6% nas emissões de emissão de carbono na área de tecnologia, e que em um ano a economia de 60 milhões de toneladas de CO2 equivaleria a tirar cerca de 22 milhões de carros da rua. Então, a gente vê que realmente existe um impacto muito grande nisso, mas não é só eu optar por fazer o uso da nuvem que eu vou ter aí acho que um benefício muito grande em termos de sustentabilidade, porque a forma como a gente utiliza a nuvem é que vai ditar aí o impacto que a gente vai ter em termos disso. E, inclusive, dentro dessa mesma pesquisa da Accenture, eles detalham melhor, né? Porque eles falam que o primeiro passo em relação à migração para a nuvem, ele geralmente envolve migrar o que você tem, às vezes, do seu on-premises para a nuvem. Então, quando você fala de fazer um lift and shift, esse pode ser considerado aí o seu primeiro passo, e um passo que é bem interessante para você adotar a nuvem e, consequentemente, já ter aí uma redução, às vezes, tanto de custos de manutenção de serviços e também ter uma redução nas suas emissões de carbono. Porém, esse é o nível mais básico, digamos assim. Eles falam que quando você faz o uso de práticas de engenharia de software sustentáveis e adequadas, você também consegue criar soluções que são mais sustentáveis. Então, dando um exemplo, quando você cria uma solução, você tem que pensar em utilizar, por exemplo, às vezes, linguagens que têm um processamento mais rápido, ou então escrever esse código de uma maneira que ele seja processado de uma forma mais rápida, porque quanto menos processamento, menos consumo de recursos e energia no geral. Inclusive, é uma coisa muito comum que eu vejo que na área de tecnologia, no geral, a gente ainda faz muito, que é quando uma aplicação não está funcionando bem, não está performando bem, o que a gente faz? A gente pede para aumentar a infraestrutura. O dev nunca quer olhar para o código, ele nunca quer corrigir o código, mas a gente tem que parar para pensar que quanto mais a gente torna a nossa solução melhor, mais performática, a gente não está trazendo só benefícios para o usuário na ponta, porque quanto menos processamento, menos recurso computacional eu preciso para funcionar, e assim eu poluo menos o meio ambiente. Em resumo, é isso. E um terceiro nível também que eles falam que é bastante aderente aí a práticas de sustentabilidade dentro da nuvem, é utilizar soluções que são nativas da nuvem. Então, quando a gente fala de ir para a nuvem e só levar servidor para a nuvem, é ok. Como a gente fala aqui, migrações lift and shift é o primeiro passo, mas quando a gente passa a construir soluções nativas da nuvem, quando a gente passa a criar soluções que utilizam recursos que foram feitos para funcionar em nuvem, em arquitetura de nuvem, consequentemente ter uma performance melhor na nuvem, a gente também contribui para isso. E quando a gente fala de usar nuvem, acho que o intuito tem que ser esse, de construir soluções que sejam nativas da nuvem. Para mim, não faz o menor sentido eu colocar um monte de servidor na nuvem e achar que isso é um uso inteligente da computação em nuvem, né? Então, é muito importante a gente pensar nesses 3 níveis, quando a gente fala não só de construção de soluções novas, inteligentes, mas também de soluções que sejam sustentáveis.
E tem uma coisa que é muito importante também da gente considerar quando a gente está falando do uso de computação em nuvem, é que o nível, né, a intensidade da emissão de carbono, ela vai variar de acordo com a região que você escolhe utilizar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo eu peguei do próprio site da Green Software Foundation também. E a gente vê que as emissões de carbono, elas variam de acordo com o tipo de energia que existe em cada região. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que o Brasil ele tem uma matriz energética muito boa, né? Grande parte da nossa energia ela vem aí das hidroelétricas, então não é uma energia que polui, né? Tanto assim, mas a gente vê que tem lugares ali que são extremamente tóxicos nesse sentido. Então, quando você fala, quando você quer pensar, por exemplo, eu já uso a nuvem, mas eu quero construir uma solução que seja mais sustentável. E às vezes você está hospedado numa região onde a matriz energética ela é poluente. Às vezes só de você migrar de região e trazer sua solução para uma região que polui menos, já é um grande passo dentro da construção da sua solução e também em termos de sustentabilidade. E para quem já usa a nuvem e quiser entender mais o impacto do que você tem, os provedores estão começando a investir nisso para que a gente consiga ter visão do nosso impacto em sustentabilidade. Então, quando a gente olha para GCP, existe a solução que é chamada de Carbon Footprint no Google Cloud, onde você consegue ver as emissões das soluções que você tem na nuvem ali, né, principalmente em termos dos serviços que você usa de Google Cloud. E o legal também é que quando você vai provisionar algum serviço em Google Cloud, ele geralmente te mostra se aquele recurso naquela região, ele é, digamos que, eco-friendly ou não. Então, isso te ajuda já no processo de criação a ter uma tomada de decisão, né, de criar um recurso que vai ser sustentável ou não. Na AWS também existe essa solução voltada para recursos da AWS. Ela fica geralmente dentro do billing da AWS, então além de você conseguir ver o seu consumo, no geral você consegue ver também as suas emissões e outros dados nesse sentido de sustentabilidade. E para mim, a melhor solução como usuária, em termos de maturidade, é o Emissions Impact Dashboard da Microsoft Azure, porque ele é um dashboard que você consegue utilizar no Power BI. Você integra o seu Power BI com o seu tenant de Azure e lá você consegue ver o seu impacto, as suas emissões utilizando a nuvem, porque não é porque você usa a nuvem que você não vai emitir, mas você consegue justamente entender como você está emitindo para ir mitigando isso. E o legal também que ele mostra, que eu acho que é sensacional, é o quanto você está deixando de emitir por estar na nuvem e não em um data center on-premises. E essa comparação, ele geralmente faz de acordo com o seu... com o nível do on-premises que você teria. Então, você consegue configurar no dashboard e dizer assim, o meu on-premises é um on-premises que é robusto, um on-premises que teria ali virtualização, que tem energia renovável. Então, ele consegue fazer uma comparação bem voltada mesmo para a sua realidade. E isso eu acho que é sensacional, porque com esse tipo de informação, você consegue ter na mão ali o que você está fazendo, né, tem impacto, né, e você pode levar adiante, você pode mostrar o valor disso dentro dos times que você trabalha. E, para fechar, eu trouxe aqui de recomendação, para quem quiser saber mais sobre como construir software de uma forma mais sustentável, um pouco sobre o que a Green Software Foundation faz. Se vocês quiserem entender mais, recomendo que entrem no site. Eles falam muito sobre a gente entender que a gente pode utilizar a tecnologia de uma forma sustentável, de uma forma consciente e de uma forma consistente, né? Eu gosto muito dessa frase que eles falam aqui, que a gente pode encarar o software de duas formas. A primeira é como parte do problema climático ou como parte da solução, né? Então, a gente que trabalha com tecnologia, às vezes fica vendo tudo o que está acontecendo no mundo em termos de
catástrofe climática e a gente fica, às vezes, sem saber, né, o que fazer, como fazer para ajudar, para melhorar. E muitas coisas estão fora do nosso domínio, mas algumas delas não estão tão fora assim. Então, a forma como a gente cria soluções, como a gente constrói, impacta o meio ambiente. E eu acho que a partir do momento que a gente tem consciência disso, a gente pode estudar para tentar fazer um pouquinho diferente lá no dia a dia, no nosso trabalho. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigada pela presença e até mais. Tem perguntas? Dúvidas? Obrigada.